Olá, meu povo, olá, apaixonado por TV, olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV. Mais uma vez quero agradecer por vocês estarem aqui acompanhando nossas entrevistas. Eu já estou muito feliz. Consegui o contato de um querido ator, de um grande ator brasileiro, um trabalho bastante sólido, bastante extenso, tanto em cinema, como em teatro, como em televisão. Convidei para conversar com a gente hoje o querido Marcelo Pique. Oi, Marcelo, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite, viu? Eu que agradeço, Américo. Muito obrigado. É um prazer enorme falar sobre essa fase da minha carreira, que foi o começo, né, na extinta TV Tupi, uma época gloriosa, de muita criatividade, e muito honrado com a lembrança da Lisa Vieira, que, Foi quem passou teu contato para mim, né? que lembrou meu nome e que é uma querida amiga e uma grande atriz. Marcelo, eu vejo aqui, pelas minhas pesquisas, que você começou profissionalmente faz mais de 50 anos. E eu gosto de Por aí. sempre, e eu gosto de começar sempre pelo começo, Marcelo. E o começo é perguntando o seguinte: quando é que você descobriu a arte? Em que momento que você decidiu que esse seria o seu caminho? Eu acredito que são momentos diferentes, né? E, É, finalmente, como você se preparou? Como é que foi o ingresso na carreira? foi, foi um encontro de duas questões. Primeiro, que eu estava naquela época de escolher o que eu ia fazer no futuro, porque
eu já estava no científico do que eu fosse, da carreira que eu fosse escolher, teria que decidir o curso que eu ia seguir, se era científico ou clássico, né? E, enfim, e que carreira, que faculdade que eu ia fazer. Eu não conseguia gostar de nada, nada me chamava. Ah, mas como eu também fazia parte da banda banda lírica do Tiro de Guerra Municipal de São Carlos, no interior de São Paulo, Sua cidade natal. é, porque eu fazia o serviço militar, tinha 17 para 18 anos. A banda foi convidada para inaugurar o Teatro Alderico Perdigão, que era o teatro municipal da cidade. E nós fomos tocar, e no final da solenidade sobraram lugares no teatro, convidaram a banda para ficar lá no último, para fazer número lá nos últimos lugares. E nós fomos, e ali eu tive assim esse primeiro insight, porque eu via era uma peça do Fred Klima e Tarcísio Meira, né? Nem era uma grande peça, era uma comédia. Mas assim, aquela caixinha, né, o teatro, aqueles atores entrando em cena, os personagens, né? Aí aquilo deu estalo. Eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Eu não sei como é que faz, eu não sei como é que começa, mas é isso que eu quero ser. E no dia seguinte, de fato, eu estava lá, batendo na porta do teatro, perguntando para o cara que tomava conta, o Ângelo Bonicelli, que gerenciava tudo lá, como é que faz para fazer esse negócio aí, numa linguagem bem rústica, né? Como é que faz? Ô moço, como é que faz para fazer esse negócio aí? Aí ele riu muito e me encaminhou lá para um grupo de teatro, que, que era um grupo religioso, um grupo católico, mas que estava montando uma peça bem de esquerda, que era Eles Não Usam Black Tie, né? Do Gianfrancesco Guarnieri, e estava faltando alguém para fazer o papel principal e já me colocaram de cara. Enfim, aí eu fiquei naquele grupo, gostei, foi minha primeira experiência teatral e sucederam-se outras. Dali, fiquei uns 3, 4 anos fazendo teatro amador. O teatro amador era muito bom naquela, naquela região. Eu até há pouco tempo estive vendo uma peça biográfica do Paulo Betti, o monólogo dele, e que ele fala isso também, ele era de Sorocaba. O teatro amador daquela época era assim extremamente profissional e tinha os festivais de teatro, era efervescente, e a gente tinha muita informação também dos profissionais de São Paulo, capital, porque eles passavam por aquela região, né, para fazer as excursões, né, para fazer as turnês, né, e, e nos davam aula, às vezes davam cursos até, patrocinados pela Comissão Estadual de Teatro. Então, a gente tinha um bom nível, né, de conhecimento teatral da profissão. E o teatro amador realmente era um celeiro de grandes valores. Ali a gente montava peças clássicas, Shakespeare, Molière, enfim, é, grandes autores, né, Tennessee Williams. E a minha formação mesmo foi essa. Foi daí que eu decidi ser ator. A contragosto da família toda, né? Então, Esperava um médico. a gente vai falar sobre, mas foi uma formação, então foi uma formação prática. Você foi na prática, se tornou ator, mas você chegou a estudar depois, ingressou em escola. Depois, porque ali eu fiz um curso, tinha um curso, né, de teatro, patrocinado pela Comissão Estadual de Teatro, como eu te falei, e esse curso terminava com uma encenação de Ah, uma peça. Até o professor era o Nicola Roberto Pignatti, de São Paulo. E terminava o curso com uma encenação de uma peça, um clássico, de John Ford, que era um clássico de 1600, por aí, contemporâneo de Shakespeare. E fizeram testes, vários testes, tal. Eu fiz vários testes e fui aceito para fazer o papel principal. Dali eu fui muito bem, ganhei prêmio, teatro e tal. Aí o diretor queria montar a peça em São Paulo, me convidou, bem como a outros integrantes ali do grupo,
E nós fomos, ele fez uma mistura de, de profissionais com jovens talentos, né? Mas a minha estreia em teatro foi ali. Foi foi a Pena Ela Ser o Que É, no Teatro Pedro II. Aí, pena que ela seja uma pena, é isso? Isso. 1970. Agora, nesse teu relato, uma coisa me chamou a atenção. Você disse que você fazia parte da banda lírica. Você É, tocava que instrumento? prato. A música nunca mais voltou para a tua vida ou você não abandonou? Como é que ficou essa coisa da música? A música vai e volta. Eu toco violão, né? E faço muito canto, né? Agora, por exemplo, eu estou novamente às voltas com cântico, com canto no repertório da música popular brasileira, com o Ah, professor Léo Tomazini, e eu estou preparando aí alguma coisa para o ano que vem nesse sentido. que barato, que barato. Eu diria que eu sou mais cantor do que instrumentista, né? Como instrumento eu não levei muito a sério, não. Que barato. A gente podia acabar a entrevista com você tocando alguma coisa. O que você acha? Eu cantando alguma coisa, então, tá. Deixa eu falar uma coisa. Então, aí, nessa época lá em São Carlos, você ia a teatro, você era público de teatro, você via, quando a televisão começou, você via televisão, você ia a cinema, circo. É, Eu quero saber, na verdade, o que eu quero saber é o seguinte: você tinha ídolos brasileiros, artistas brasileiros, nessa seus época, ídolos? a gente, depois que eu descobri o teatro, eu virei rato de teatro. Eu não conseguia nem estudar mais. Eu virei rato de teatro, era de manhã, de tarde, de noite, porque a gente fazia tudo, fazia cenário. A nossa formação foi muito boa por isso. A gente fazia todas as áreas do teatro, desde o cenário até vender ingresso, até fazer a produção, até o papel principal, até os papéis secundários, não tinha escolha. E vez por outra, as companhias que vinham tinham um problema, faltava um ator, por exemplo, como já aconteceu comigo, aí decorava o papel na hora e fazia. Nossos ídolos da época, né, eram a inesquecível Cacilda Becker, né, o maravilhoso Paulo Altran também. Aí depois que eu vim para São Paulo, meus referenciais mudaram. Aí eu comecei a estudar canto, voz, né, impostação vocal com Eládio Pérez Gonzalez, que é um cantor de ópera, e, e comecei a estudar interpretação com Eugênio Kuznet, Sim. que é um único discípulo de Stanislavski no Brasil, vivo na época, né? Eu estudava com ele, a gente tinha um curso ali no, como é que chamava? Um galpão chamado Balé Teatro, Balé Teatro, Balé Teatro. Era uma companhia, Balé Teatro. Aí tinha aula com Clarissa Bujanra, corpo e tal, a interpretação era com Eugênio Kuzner, espada, todas as disciplinas da faculdade de teatro que a EAD, que era a Escola de Artes Dramáticas, dava, a gente tinha também ali. Enfim, e na prática, né, eu comecei a trabalhar com Antônio Bujanra, trabalhei com Antônio Filho, embora não tivesse estreado com ele, mas trabalhei com ele, e muitos atores, muitos diretores importantes que tinham, naquela época tinha meio que assim, um diretor meio que tomava conta da gente que estava começando, sabe? Orientava, era quase que um orientador. Tanto é assim, eu tô falando, se eu estiver falando muito, você me interrompe, tá? Não, não, tudo É, bem. tanto é assim que o Antônio Abujanra, durante uma época, ele ficou meio responsável de me orientar, de me dar livros para ler, falar faz isso, faz aquilo, né? E eu queria muito fazer televisão e ele não queria. Ele era diretor da TV Tupi, ele não queria que eu fizesse televisão, porque acaba com o ator, aquilo lá vai me encher de vícios, espera mais um pouco e não sei o quê. E aí eu, a revelia, fui lá na TV Tupi, fiz um teste e entrei para uma novela que foi essa novela onde eu conheci a Lisa Vieira. Foi uma novela, Vive bem me quer, não é isso?
Isso, que lançou uns 4 atores jovens. E nós nos tornamos amigos para a vida inteira. Era eu, a Lisa Vieira, a Bárbara Bruno e o Edwin Luiz. Todos ali, estreando ali. O Edwin já Muito. passou por aqui também. Como? O Edwin, eu já entrevistei o Edwin também, muito querido. Ah, o Edwin, você entrevistou também. Ele deve ter falado disso também. Enfim, essa foi a primeira experiência em televisão da gente. A gente não sabia direito como fazia. Você lembra o nome E do teu personagem na novela? era o Tomás, era o filho do Guarnieri. Exatamente, Tomás. Agora, eu te perguntei esse negócio de ídolo, ô, Marcelo, pelo seguinte, porque assim, como é que foi para você, jovem ator, de repente, estar trabalhando com quem você via no teatro, com quem você via na TV, com quem você via no cinema? Como é que foi trabalhar com ídolos ou referências, Ah. de repente? Bom, isso daí foi quebrado logo no Camomile e Ben Miguel, porque era um elenco todo de astros, né? Nicete Bruno, o Juca de Oliveira, o próprio Guarnieri, Ivan Nimes, nossa, Maria Isabel de Lisandra, era um elenco eivado de astros, né? Mas eles tinham uma atitude com a gente muito humana, muito humana. A Anissete, Bruno, fazia questão de convidar para a casa dela e conversar, tá? E eles cuidavam. Decorou teu texto? Como é que você tá fazendo para decorar? Faz isso, faz aquilo. Eu me lembro de um ator falar assim: você tem que dormir com texto, comer com texto, levantar com texto, viver com o texto. Então, isso tudo também foi uma escola. Cláudio Correia Castro, nossa, aquele homem, tudo que ele falava, eu bebia, assim, porque para quem quer aprender, né, tem, tinha um material maravilhoso ali. Então, essa questão de deslumbramento, assim, com os atores, quando você vai trabalhar, quando você vai ensinar, ensaiar, arregaçar as mangas e fazer isso, some um pouco, né? Fica meio nivelado. Eu me Mas você já deve ter vivido lembro. você já deve ter vivido o contrário também, né, Marcelo? Em algum momento da tua carreira, que é tão extensa, você já era um ator famoso, conhecido, você foi trabalhar com jovens. Alguma vez você Ai, ouviu, cara, puxa, eu procuro, Marcelo, eu te eu acompanho procuro, desde, desculpa, te acompanho desde criança, você ouviu isso? já. Tinha até ator que falava que me imitava, que procurava me imitar. Eu falei, não, deixa disso, filho. Representar não tem nada a ver com isso, não. Você tem que procurar em você a verdade do personagem, né? Mas, assim, com relação a isso, eu me lembro que uma vez aconteceu esse negócio do deslumbramento, chegar a atrapalhar ou até interferir no trabalho. E foi quando eu trabalhei com a Yolanda Cardoso. Foi a segunda peça profissional. Era Alzira Power. Rosina Power. É. E a Yolanda, ela já tinha feito essa peça uma vez e estava repetindo. E eu estava entrando. E ela estava tão maravilhosa, tão maravilhosa, que muitas das vezes ela foi para mulher. Né? Muitas das vezes eu ficava parado, esquecia do meu personagem, ficava assim admirando ela, né? Até que o Antônio Bujanra me chamou a atenção e eu me integrei novamente, parei com isso, porque não tem nada a ver. Mas eu procuro repetir com os jovens com quem eu trabalho o mesmo modelo que eu aprendi, comportamento que eu aprendi, de você ser veterano e tudo, de você ajudar, de você aconselhar quando for o caso, de você minimamente procurar dar um bom exemplo. Né? Agora, é interessante dizer isso para mim, porque eu fico querendo saber de você o seguinte: dá para traçar um paralelo entre o jovem ator que você foi lá na tua época com o jovem ator de hoje? Você vê, você vê diferença com relação à profissão do ator que você foi jovem, do jovem que você foi para o jovem de hoje?
E você tem filhos atores que Muito. foram jovens também, né? Iniciaram também. Tá É. certo que tinha um exemplo em casa, mas eu falo do jovem ator de hoje, esse que está começando. É Bom, diferente. tirando os filhos, que é uma outra relação, né? Mas o jovem ator de hoje é muito diferente, cara. Eu não vou dizer que está certo ou que está errado, não é o caso, mas é diferente. Eu acho que na minha época, a gente, primeiro, o teatro era tudo, a televisão era um bico que a gente fazia tentando impor na televisão a seriedade que a gente tinha como teatro. A seriedade na abordagem dos personagens, na abordagem da profissão e até do que aquela profissão poderia, da competência, da potência que aquele trabalho, aquela televisão, ou aquela novela, ou aquele teatro teria como um instrumento para mudar o mundo, para mudar, para aclarar as coisas, conscientizar as pessoas. Toda época, veja bem, o teatro sob o júdice da ditadura, né? O julgamento da ditadura. Então, a gente tinha aquela coisa de teatro engajado. Teatro, para a gente, era um instrumento de libertar as pessoas, de libertário. Era uma coisa crítica. Mas até hoje o teatro é um pouco isso. O teatro é libertador até hoje, né? Vai ser sempre, eu acho. O teatro em si está perguntando do jovem ator Sim, 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 sim. a diferença entre o jovem ator. O jovem ator que começa hoje, ele tem muito mais a preocupação de ser mais conhecido, de ter mais likes, de ter uma imagem, do que um compromisso com a arte, um compromisso social com a arte, um papel social que a arte possa trazer a ele. Ele está preocupado em fazer uma carreira, em criar uma imagem, em ter muitos seguidores. Isso nem passava pela cabeça da gente, assim, É, que dá muitos autógrafos, isso era um mico, né? A eu te gente queria perguntei isso porque eu tenho essa impressão, Marcelo. Eu tenho a impressão que na, vocês e as gerações anteriores, vocês se preocupavam com o êxito. é, Esse. a gente nessa E o jovem de hoje, boa parte deles se preocupa com o sucesso, que são coisas diferentes, né? situação, não, são Eu muito acho. diferentes. Olha, eu não tiro razão deles, não, porque eu acho que um pouco eu deveria ter aprendido com eles também a gerenciar melhor a minha carreira, Ah, porque também é uma coisa muito romântica, né? Não vou fazer esse comercial porque é comercial de cigarro, eu não quero investir ao mundo com ideia de cigarro. Não, eu não vou fazer essa peça porque essa peça é muito burguesa, sabe? Eu acho que eu aprenderia também mais com os atores atuais, a sim. gerenciar melhor. Agora diz uma coisa: toda a formação em teatro, 2, 3 anos fazendo teatro, pelo que eu vi aqui, depois de Alzira Power, você fez Papai, Pobre Papai, Mamãe que pendurou no armário, Eu Fiquei Todo Tristinho, Um Grito de Liberdade. Só aí você foi para a televisão. É, E, primeiro, o que surgiu primeiro? A televisão e o cinema surgiram mais ou menos simultaneamente, né? é. O que eu quero saber de você é o seguinte: toda a formação em teatro são gestos largos, que é projeção maior de voz, que é tudo grande. Aí você vai para a TV e para o cinema, que é menos e menos ainda. Você estranhou a linguagem? Demorou para se adaptar ou foi fácil? Como é que foi isso? Eu tive muita facilidade nesse aspecto. Eu acho que eu já era um ator mais moderno, já nunca gostei muito da grandiloquência, coisas assim. Então eu me encaixei melhor para a televisão. Agora, tem uma outra coisa assim, também tinha uma coisa muito ruim na minha época, que era um patrulhamento ideológico, sabe? Uhum. Eu fazia, eu fazia muito comercial também. Esta é a Yamaha RD 350. Tecnologia de sucesso no mundo inteiro. Este sou eu, sucesso aqui mesmo. E este é o capacete que garante o nosso sucesso. Para ter sucesso, tem que ter cabeça. Use sempre o capacete.
Eu era um homem bonito. Eu fazia comerciais de Casa José Silva, eu fui até modelo vivo, né? Que é para Sim, modelo nu, né? Que você fica nu, o cara fica pintando, sabe como é que é? sim, sim, sim. Modelo de Darcy Penteado e tal. E as pessoas, algumas pessoas da classe chegavam a ir na minha casa para falar: você tem que escolher o que você quer ser. Você quer ser um ator ou quer ser um modelo? Que coisa horrível você posar para terno, posar para pasta de dente e tal. Cara, acho que não deu nem 20 anos depois disso, nos anos 80 já, né? Isso estou falando dos anos 70, aí já no começo dos anos 80, o modelo começou a ganhar muito mais do que um ator e ser muito mais top, mais querido e tal, né? Eu vejo como as coisas mudam. Agora, E mas é isso que eu quero dizer, que tinha um preconceito contra a televisão e tinha assim um patrulhamento contra o pessoal que fazia televisão. agora, E por isso, de talvez, que tenha demorado muito para ir para a televisão. Mas eu me adequei muito à televisão. Eu sou um ator bem bom para cinema, porque eu sou econômico nos gestos e na expressão facial. Por isso sim. que o pessoal me curtia muito em cinema. Agora, você falou uma coisa numa resposta aí, que você falou contrariando a toda a minha família. Havia, É, você está falando do patrulhamento da classe. Eu estou perguntando, é, é. quero saber do preconceito de fora da classe, porque ator não era bem visto. Isso mudou um pouco hoje, né? Você enfrentou esse problema na família? Porque ator era Claro, vagabundo, ator era maconheiro, ator era isso, a atriz era prostituta. Tinha isso? Você teve que driblar isso? tinha. No começo, eles achavam que era uma brincadeira. Ah, que legal, está fazendo teatro amador, ah, que bom. Isso é muito bom, mas olha, tem que ver o que que você vai ser, né? Aí, quando eu decidi que ia ser minha profissão, a família inteira se reuniu, a clã inteira, família com a avó, com tudo, né? Com tios e tal, né? Eu falei, não, mas eu não estou perguntando para ninguém o que que eu quero fazer agora, já é muito tarde, eu já escolhi, eu vou para São Paulo, eu vou. Aí teve, meu pai ficou louco da vida, minha mãe não, mas a família da minha avó materna já era meio artista, assim, minha avó era poetisa, cantora, eu tinha um tio que também cantava tango. A família do meu pai, que é mais ligada à fazenda, né, mais rural, é que do lado do meu pai, né, ele que se chocou mais. Mas depois, quando me viram fazer televisão também, anos depois, né, quando eu comecei a fazer televisão, todos quebrou um pouco dessa coisa do medo, do preconceito, porque viram, né? Que passaram Aí a ter também orgulho de você, né? um pouco de vaidade, né? Sair na rua, ah, aquele é o pai do Marcelo Pique e tal. Agora, Então, Marcelo, você tem uma carreira bastante extensa. Eu vi aqui, olha, sei lá quantas peças são, sei lá quantos filmes são. É, mas é, sempre, todo ator, e uma carreira extensa, evidentemente que o público se renova. Mas todo ator tem dois ou três personagens que todo mundo lembra. Quais você apontaria para mim? Esse foi o Marcelo Pique que fez para o público. Assim, todo mundo vai lembrar do Marcelo Pique. olha, você E está foi o falando Marcelo Pique que fez. de televisão ou de teatro? Não, no geral. Eu acho que televisão tem um alcance maior, né? Então, eu acho que eu sou muito lembrado pela novela Dona Beija, quando eu fazia o marido da Dona Beija. Sim, que eu vi. É Aliás, uma muito bonito lembrança que trabalho. eu gosto. É dessa fonte que vem a melhor água de Araçá. É dela que você bebe? É dela que eu bebo, é nela que eu me banho. É aqui que eu tomo os meus banhos de lama. Pois mulheres bonitas são vaidosas. Lama no corpo, água da fonte. Não é só vaidade, é que a lama faz bem pra saúde. E eu tenho uma saúde de ferro, nem uma pouca me derruba na cama.
Você é mesmo uma feiticeira. Maria lhe chama assim, feiticeira. Não é só a Maria, são todas. Mas eu não me importo, eu sei que no fundo elas gostariam de ser igual a mim. Todas já me preveniram contra os seus feitiços. Mas eu não me importo de ser enfeitiçado. Na verdade, eu estou louco para que isso aconteça. Você tem certeza que não vai se arrepender? Tenho. Com certeza. Eu gosto muito quando se lembram, porque foi uma novela muito puxada, muito difícil, sem condições, e a gente foi que fez, e era um belo galã, um bom papel, muito bom, difícil, mas muito bom. E eu ali, acho que entreguei um serviço bom e pude explorar bem meu talento. Pô, já em teatro, a peça que eu fiz, O Mistério de Curitiba, que foi com Ademar Guerra, foi só aqui no Rio, não foi para São Paulo, não. Mistério de Curitiba. É, eu fui muito bem nessa peça. Eu fiz uns 2 ou 3 papéis ali maravilhosos, muito bem. Agora, eu acompanhei a carreira praticamente desde o começo. Tem 2 trabalhos em televisão que eu gosto muito. Colônia Sicília, é isso? Alguém aí? Gina? Sei tu, Parodi. Você estava me espiando. Há 4 meses. Ah, é, então, também, é. Colônia Sicília. E um que você fez meio humorístico, era namorado do Falabella. Qual era aquele. Aliás, é isso que eu queria te perguntar. Você lembra bem dos seus personagens? Você lembra dos nomes? Se Esse eu te falar personagem aqui a novela, você. foi uma zebra, cara. Ninguém queria fazer esse papel. Aí o Denis Carvalho fechou contrato comigo 11h30 da noite. Ligou para minha casa, eu fui lá, acho que meia-noite, selar o contrato. Ninguém queria fazer porque era um gay enrustido, não assumido, porque ele era político, ele era deputado José Maria, né? Então, Ah, agora tem que ver o contexto da época, a gente está falando dos anos sim, 80, sim. Estamos nada falando de como é hoje. 1990. Não tinha nada de direitos diferentes, nada disso. Para, para. Falando com a minha cachorra aqui, que já está se embolando nos fios. Então, esse papel ninguém queria fazer. Aí eu fui lá, pai, falei, não, eu faço, imagina, tudo bem. Eu já tinha feito com o Raul Cortez também, né? Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Ah, Lembra? lembro dessa peça, claro. Que era gay também, né? Ah, Eu era um amante do Raul Cortez. Eu falei, poxa, imagina, não tem problema. Aí fui lá, fiz, e era muito bom. Era muito bom, porque era um deputado sério, ele tinha. E aí ele se apaixona pelo Miguel Falabella, né? E o Miguel Falabella todo extrovertido e eu todo enrustido. Isso é. que era bacana, um casal gay, mas tinha essa característica maravilhosa. A novela era Mico Aí Preto, não era? era Mico Preto. Zé Maria? Zé Maria, sou eu. Zé Luiz, é você? Zé Luiz!
Deus do céu, é você. Vambora logo daqui, antes que esses urubus me peguem outra vez. Tá, mas antes você vai me prometer uma coisa. O quê? Você não vai mais se meter em confusão, Zé Luiz. Eu prometo. Promete? Mas eu tenho que te dizer uma coisa. O quê? Há muito tempo eu não me divirto tanto. Eu também. E você vai me prometer uma coisa também. O quê, Zé? Esquece essa história de política. Zé Luiz, Brasília, nunca mais! Eu te amo, seu entojo. Eu também te amo, leviano. Vambora daqui. Vambora daqui de uma vez. Eu lembro que a dupla, Para fingir você, que eu era gay, eu dupla fazia um fez- casamento com a. Eu tive que casar com a Glória Pires, que era uma frentista. É do Marcílio de Moraes, essa novela, muito boa. Então, eu lembro que a dupla passou a ser o centro da novela para o público em determinado momento, porque era divertida, né? Exatamente, é. Agora Era você. divertido, era muito divertido. A gente brigava como namorado, e aí entrou a Glória Pires no meio, e aí entrou uma mulher, um personagem, que era a Sueli Franco, que fazia, que era quase como uma Damares, sabe? Uma Damares Alves, que Sim, ela ia sim. me ensinar como que eu devia me portar sem desmunhecar, entendeu? E tinha cenas maravilhosas, cara, maravilhosas. Zé Vilker, muito bom. Tatá, né? O Tatá não fez essa novela? Tinha, tava essa novela, mas justamente foi isso. O Tatá, que era para ser o protagonista, acabou, o papel dele não desenvolveu tanto quanto o nosso, assim, que era muito engraçado. E no Colônia Sicília Muito você foi bacana. protagonista. Eu entrevistei também a Cris Nicolotti e ela me falou que ela entrou como professora de italiano de todo o elenco, porque todo mundo falava italiano no Colônia Sicília, né? É, Ecco, ela E- ensinou a gente, maravilhosa ela. Você tem contato com ela ainda? Manda um beijo para ela. mando sim, ela é muito, muito querida. Muito E querida. foi um papel protagonista ali também, né? Foi uma minissérie muito interessante, né? Muito. Aquela história deveria ser remontada, porque eu acho que ninguém, pessoas medianas não sabem o que foi a colonização, o que foi a colônia de anarquista, o movimento anarquista no Brasil, né? Sim, sim. Agora, você lembra bem dos personagens, de tudo que você fez? Você lembra dos nomes? Você tem boa memória nesse sentido, Marcelo? Eu acho que tenho. Eu nunca testei, mas eu acho que eu tenho, sim. Vamos fazer um joguinho rápido. Eu vou falar dois ou três. Tá, Eu falo o personagem, você fala a novela, só para a gente brincar aqui um pouquinho. tá bom. Olha, vou lá mais para trás, tá? Miró. Miró, sem ler, sem documento. Não, não. Feijão Maravilha tá aqui. Ai, caraca, é mesmo, é. Feijão Maravilha, exatamente. O sem ler, sem documento era Dinho. Exatamente. Aí, Olavo Fraga Dantas. Corpo e alma. Corpo a corpo. Corpo a corpo, é. Você Ah, sabe. dá igual, vai. Corpo a corpo, Sim, pronto. sim. Sim, você sabe. Corpo e alma, você era Atílio. Atílio, que morreu, é. É que faz corpo e alma, corpo a corpo, dá para confundir mesmo. Mas você tem boa, é interessante isso. Interessante. Marcelo, você é uma pessoa, é um ator que você tem pudor em pedir papel, em pedir trabalho. Nenhum, nenhum pudor. Eu acho que eu ofereço meus talentos, minhas habilidades. Eu não peço nada, eu ofereço. Tá Quem certo. quiser se divertir comigo, me contrata. Não tem pudor nenhum nisso. Mas durante muito tempo você não precisou pedir, né? Você foi sempre convidado. Nossa, Durante muito tempo. a lista aqui é extensa, extensa, extensa. Eu quero falar um pouco de construção de personagem com você, tá? Primeiro eu quero te perguntar como é que você fala. Você é da linha que fala o personagem ou a personagem? Eu falo, eu já hoje em dia já falo Tá, porque eu conheço essa distinção da minha época até, né? Era a personagem, mas como todo mundo, ninguém fala mais, ninguém usa, ficou um preciosismo. Então eu já certo. falo o personagem. Como é que você constrói
os teus personagens de dentro para fora, a partir do emocional, a partir do sentimento, ou a visagem é mais importante, de fora para dentro, o cabelo, a barba? Eu sei que tudo isso tem figurino, às vezes está na própria sinopse. Até que ponto o ator tem liberdade e como é que é o teu processo? Eu aceito o caos da criação. A criação, para mim, é um caos. Ela vem Caos. tudo junto, caos. É caótico. Tá. Ela vem tudo junto, vem de fora para dentro, vem de dentro para fora, vem de um olhar, vem de uma imitação. Hoje em dia, eu aceito tudo, eu não sou purista nessa questão, não. Agora, já estando dentro do processo de criação, a construção exterior, por exemplo, fica como um estímulo, entendeu? Tá. Como um estímulo. Mas cada vez menos eu procuro ser racional, cada vez mais eu procuro ser perceptivo na minha estética do que racional, metódico e tal coisa. Tá. De repente é uma notícia que você lê no jornal que te inspira, de repente é um sapato que você põe no dia da estreia, você põe um Hum. sapato lá, fala, pô, aí achei o andar do personagem. Quer dizer, que já estava vindo na sua cabeça, né, de forma caótica, né? Como é esse cara, como sou eu dentro dele, né? Porque, inclusive, a minha procura é sempre assim, como sou eu dentro dele. Nunca Você é como habita é o ele. personagem. Hã? Você está dizendo para mim que você habita o personagem, não o contrário. Não, é o contrário. O personagem me habita. Ah, tá. O personagem é um lado meu. Tá. Nunca a qualquer distância em relação a isso resulta na canastrice, porque você vai chegar a uma ideia de um personagem que você acha que é assim, sabe? Não, são sempre coisas suas. Isso eu aprendi muito com a Ademar Guerra. A verdade é sempre dentro, sabe? Aí eu cheguei lá desesperado para ele, falei assim, Ademar, esse cara é muito esperto, eu sou muito sonso, como é que eu vou fazer para chegar nesse personagem? Ele falou, você não é só, usa a sua esperteza. Aí foi muito bonito isso, porque quando eu fui atrás da minha esperteza, eu percebi que o personagem, no caso, eu estou falando do Vampiro Curitiba, ele se achava esperto, É, ele se achava muito esperto. Então, quando eu comecei a aceitar a minha esperteza, criou uma coisa muito bacana, assim, aquele cara que se acha muito esperto e cai de cara na parede, sabe? E tropeça no primeiro degrau. Era muito você bonito, está foi no muito bonito. trabalho, Marcelo? Foi muito bonito É, esse processo, mas realmente com a Ademar Guerra eu aprendi muito. Verdade, 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 acima de tudo. Aí fui fazer um outro personagem com ele, que também era um guerreiro, um cara lá que matava, não sei o quê. Aí ele começou assim, mas você não tem vontade de matar ninguém? Eu falei, não, mas isso daqui, você não tem vontade de matar isso, você não tem vontade de assassinar isso, esquece as suas convicções religiosas e morais. Você não mataria se alguém tivesse isso assim assado em você ou na tua família e tal. Aí você vai resgatando aquilo que você tem, aquela faceta que você tem, que coincide com a do personagem. E aí faz um bom trabalho. quando você falou que o personagem habita em você, né? Quando você está no trabalho, mas você está com um trabalho, ou seja, ou na TV, ou no teatro, ou no cinema, mas você está na tua vida comum. Os personagens habitando em você, eles te dão toques, você pensa neles fora do set, fora do estúdio, fora do palco. Muito, muito, Como é que muito. funciona isso, Marcelo? Eu penso como eu tenho inspirações, né? E penso como contribuição para a hora do palco, para a hora da para a hora que chegar a
da peça, né? A hora do show, né? Tá. Ah, Ah, isso eu podia usar, aquilo eu podia usar, aquilo não sei o quê. Agora, eu não acredito muito nesse negócio de personagem modificar a pessoa ficar um pouco sim, porque você começa a viver aquele lado teu que você não dava muita importância. Então, acho que um pouco sim, mas não que te tire do controle. E eu acho isso loucura, né? Até o Stanislavski tem aquele capítulo no livro dele que é Método ou Loucura, né? Eu acho que o ator ele flerta com a loucura, mas pelo amor de Deus ele não pode ser louco, porque às 9 horas da noite ele tem que chorar numa peça, ou ele tem que rir, ou ele tem que ser irônico, mas é tudo assim, é às 9 horas da noite, é naquele horário. E essa é a grande diferença entre o ator e o ser humano comum, porque atuar não é inerente ao ser humano, não é uma propriedade do ator. Qualquer um atua, qualquer mulher, qualquer homem, qualquer um atua quando está mentindo, quando está querendo parecer uma coisa e outra. Tal. Agora, fazer aquilo que se exige naquele horário, naquele lugar, naquele teatro, isso é que é o profissional. perfeito. Para Marcelo Pique, por exemplo, é, é preciso fazer tecnicamente ou tecnicamente, mas se emocionar? Você se emociona em cena ou você faz tudo tecnicamente? Não, a técnica é muito importante. A Ah, técnica é muito importante. A técnica é muito importante. E ela é importante para deixar fluir a emoção, tá. entendeu? Ela não é uma coisa que se baste, mas ela é importante para deixar fluir a emoção. E se de repente você não tem técnica, tem uma voz lá, uma voz extremamente aguda, e vai fazer uma coisa dramática e tal, é difícil você fluir, convencer as pessoas de que você está sofrendo. Falando assim, entendeu? Um exemplo tosco, mas dá para Ah, tá. entender, né? Sim. Então, acho que a técnica ela ajuda você a ela ajuda a deixar fluir a emoção que é condizente com a coisa, mas a emoção tem que estar lá. Também só a técnica, né? Fica um ventríloco. Falando ainda dessa coisa de construção, Marcelo, o que é mais difícil para você? Ou mais instigante, ou mais desafiador, enfim. Construir uma personagem que você não conhece, aquela que é completamente distante de você, da tua realidade, de tudo que você conhece, ou aquela que de tão próxima mexe com as próprias feridas. O que é mais difícil fazer? Mais distantes. Mais difícil? As distantes. Depende muito da pessoa, mas eu estou muito mais disponível para aquilo que é mais próximo, mesmo que rasgue minhas feridas. É meio catártico quando é próximo, Sim, assim? sim, sim, meio catártico. E se Marcelo, você permitir isso, você é muito viciado. Né? Ao mesmo tempo que você faz um trabalho de uma performance boa, você se beneficia também. e como é que você funciona, Marcelo, para entrar em cena, por exemplo, assim? Não importa o veículo. Você precisa se concentrar antes, você chega antes no teatro, você precisa de concentrar e você precisa depois desconcentrar para sair também? Ou sair é mais fácil? Olha, eu preciso me concentrar sim. Eu não sou desses que chegam e oba-oba e já começa a fazer bem. Eu admiro até a gente que é assim. O Tony Ramos, por exemplo, ele é assim, ele brinca, ele está ali falando, que é besteira, de repente, gravando, ele muda completamente. Eu não, eu preciso ter uma certa concentração, acondicionamento, eu diria mais acondicionamento do que concentração. Agora, quando termina também, fica uma coisa ligada em segundo plano. Eu Tá. acho bom.
Não precisa me dizer quais, mas eu quero saber se você já se arrependeu de ter aceito algum trabalho e se já se arrependeu de ter recusado algum trabalho. Não acreditava no Ah, eu trabalho. já me arrependi muito de ter recusado de fazer com a Fernanda Montenegro, por exemplo, logo que eu vim para o Rio. Eu estava saindo de uma experiência péssima com o Raul Cortez, que é um grande ator, mas uma pessoa muito difícil, e eu estava completamente estressado e não aceitei fazer. Foi, foi péssimo eu não ter podido. E a outra pergunta De ter algum papel que você aceitou e depois se arrependeu de aceitar. teve uma novela, Não precisa a dizer Tia, qual. Oi? é uma novela que eu era amante de um cara, depois o cara morria, aí teve algum problema lá na televisão, eles não podiam mais falar que era amante do cara, aí eu fiquei sem definição, eu falei, o autor, então é melhor morrer, pô, eu vou ficar representando uma coisa, mas essa coisa não tem informação para o público, fica parecendo que sou eu que estou, sei lá, aí, que eu sou eu que sou assim, né? E mataram o Aí personagem? matar. A Falando morte nisso, quantas vezes você já morreu? inúmeras. Não, não sei te contar. Não sei te No teatro, no contar. cinema e na televisão? É. E gravar cena de morte, gravar. Faz pensar na morte. Você tem medo da morte? Você tem medo da finitude? Como é que é isso? Eu tenho medo da finitude no dia a dia. Eu preciso ficar muito atento a isso, porque eu fico assim, vai acabar, não sei o quê, já passou mais um ano, né? Essas coisas assim me fazem ter muito medo. Agora, na morte mesmo, eu não penso nela. E a morte cênica, nunca me preocupei com isso. Só uma vez que eu estava no caixão e eu estava fantasiado de mulher para poder fugir. E me puseram um anel grande no dedo. Aí, quando fechou a tampa do caixão, o Miguel Falabella se debruçou em cima da tampa para fingir que estava chorando. Aí eu, com a mão assim, aquele anel foi entrando na minha mão. Uma dor insuportável, eu não podia falar nada, tinha que ficar ali fazendo papel de morto. Você quase morreu de dor. Quase morri de dor, quase morri de novo. É, é, escuta, Marcelo, você já fez algum personagem? Já levou para a ficção algum personagem real? Já foi alguém que Levei para. existiu? Alguém que existiu? É. Sim, esse da Dona Beija, ele existiu, era tio da Bárbara Eliodora, Carneiro Ah, de Mendonça, aquela crítica. e é mais responsabilidade para o ator quando faz. Ele era um grande abolicionista da época. E é mais Era uma responsabilidade para o responsabilidade. ator? Sim, era. Eu estava constantemente falando com a Bárbara sobre isso, como é que era, como é que não era, como devia ser. É uma responsabilidade muito grande. E isso daí dá problemas também. Por exemplo, outro dia eu fui ensaiar uma peça que era, mas não era uma peça realista. Era uma caricatura da, como é que chama, do existencialismo, a mulher, meu Deus, olha a cabeça. Do existencialismo, a dama do existencialismo, do feminismo também, Simone de Beauvoir. Ah, Simone sim. de Beauvoir. Muito bom. É. Era uma peça sobre ela, mas não era sobre ela, era uma caricatura dela. E como se ela renascesse, saída do caixão, meio como Machado de Assis fez né, e eu faria um tipo de um fã dela, tal. Aí a atriz que fazia a Simone de Beauvoir começou a entrar numas, Simone de Beauvoir não era assim, Simone de Beauvoir não era assado,
Simone de Beauvoir, pereré, jamais faria isso. Aí eu falei, olha, é, eu sei muito bem quem é Simone de Beauvoir, porque eu não sei se você sabe, eu tenho filosofia, né? Tenho Sim, graduação em filosofia, a gente vai falar disso daqui a pouco. e licenciatura também. Eu falei, eu sei muito bem quem é Simone de Beauvoir. Tem até uma monografia sobre ela e sobre o existencialismo. Agora, o que está aqui no texto não é isso, né? Você tem que ver muito, muito assim o que está sendo contado, qual é a história que está sendo contada. Não ficar cotejando, comparando com a verdade, porque daí Ah, vira outra coisa. Aí não sei nem se é uma coisa biográfica, né? sim. Acabou que não montaram essa peça, mas tem essa questão também. Tem essa questão se o trabalho é biográfico realmente ou se é uma interpretação sobre a vida da pessoa, uma inspiração sobre a vida da pessoa. Até porque sempre é um recorte, né? É sempre uma fase, né? Nunca. Exatamente. É sempre um recorte. E é bom que isso fique bem claro, né? Sim, claro, claro. Agora, Marcelo, por mais sucesso, por mais êxito, por mais trabalhos que se faça no teatro, o teatro não dá a visibilidade que a televisão dá. Como é que foi para você, de repente, deixar de ser anônimo, começar a fazer. Aí você fez Camomila Bem Me Quer, e aí depois você foi fazendo um monte de coisa, um monte de outra coisa, você fez novela de muito sucesso. De repente, eu imagino que houve um momento em que você deixou de ser anônimo. Como que foi para você lidar com isso? Você estava preparado? Você sabia que isso ia acontecer? Foi mais ou menos natural. O único susto que eu levei foi quando É. eu fiz a primeira, que foi Camomila e Bem Me Quer, né? Eu não sabia nada desse negócio de ser famoso, nem nada, nada, nada. Da autógrafo, nada disso. Aí eu fui no dia das eleições, né? Fui lá votar, e aí uma menina virou, eu estava na fila, né? A menina virou e falou assim: Ué, você não é o Tomás? Aí a outra falou: Não, imagina, o Tomás é muito mais forte que ele. O Tomás era eu, era eu na novela Camomila e Bem Me Quer, né? Aí eu falei: Caraca, aí que eu levei aquele susto, né? Falei: Cara, as pessoas me reconhecem na rua, que coisa. Achei curioso, não achei bom nem mal, achei curioso. Agora, são fases, né, Marcelo? Não sei se você passou por todas as fases. Você falou essa de ser chamado pelo personagem. Deve É, ter sido aquele momento. Você não é aquele cara que faz a novela? Deve ter tido um outro momento, você deve ter sido confundido com outro ator. Você não é o Edmir Luiz? é, Até você ser chamado de Marcelo Pique. Você já foi confundido com alguém? foi com o Nanini. Com o Nanini? Com o Nanini e com o Zico. O Zico? É, um taxista. Eu no É. táxi, ele insistia que eu era o Zico, que estava disfarçado. E eu falava, mas eu não sou o Zico, eu nem acompanho futebol. Eu não sou o Zico, eu não sei nem quem é direito. Não, você é o Zico, galinho. É você mesmo, você está se disfarçando de mim. Não faça isso, me dá um autógrafo e tal. Aí ficou assim, aquela coisa aborrecida. E E você com o chegou Nani tem uma crítica uma vez, falou que eu estava imitando o Nanini. Eu sou muito amigo do Nanini, mas eu você já jamais. chegou a comentar isso com ele? Ele já Completamente foi confundido com diferente. você também? Eu acho que se confundiram ele comigo, eu não sei, mas eu com ele já. E ele deu risada também, a gente deu muita risada, porque a gente é muito diferente, né? Até para representar e tudo. Bom, se bem que estou falando isso dos anos 70, 80, a gente muito mais jovem. Então, Marcelo, é isso que eu te pergunto. Quando você passa a ser por grande público, Marcelo Pique, é o momento que você acha que a carreira sedimentou, que você está consagrado na carreira? É nesse É um momento? momento muito bom, porque sabe por quê? Não tem o sentido que possa ter é, de você achar, se deslumbrar com isso, mas tem um sentido objetivo. E você tendo mais nome, sendo mais famoso, você vai ganhar mais e ser mais convidado para trabalhar. Para Sim. mim, é muito mais isso do que qualquer coisa fútil que se possa imaginar da fama. Para mim,
É por causa disso, é porque você vale mais no mercado. Seu nome não é uma coisa frívola, é uma coisa assim, objetiva. Seu nome vale mais no mercado. Você Sim, tem sim. mais chance de conseguir mais trabalho porque você é mais famoso. Agora, Marcelo, quando acaba um trabalho, quando eu digo, quando acaba o trabalho, assim, acabaram as gravações da novela, acabaram as filmagens, acabou a temporada, qual é a sensação que dá? Luto, alívio, vazio, uma mistura disso tudo? Como é que fica? O que Ah, dá um acontece? vazio, viu? Dá um vazio, dá um vazio. Luto nunca cheguei a sentir. Mas dá um vazio, uma coisa de você. Por exemplo, o Pé na Cova, que foi o meu trabalho mais recente, que a gente viveu intensamente, né, ali gravando, e éramos todos muito amigos e tal. Quando acabou tudo, a gente não sabia nem onde é que estava. Muito estranho. Não ter gravação, não ter que decorar nada. E em que gaveta da tua emoção cada personagem fica? Eles têm prateleiras diferentes? Não, eu não sou tão categórico assim, não. É. Não tenho essa hierarquia. Não? Não, Mas tem não personagens tem. que você tem mais carinho do que outros, ou você tem o mesmo carinho por todos? São momentos diferentes, né? É claro que às vezes eu me lembro de algum, ou de alguma coisa que eu fiz, como hoje, né? Hoje mesmo me lembrei de um negócio que eu fiz e eu caí na risada sozinho, eu me diverti de novo. Anos depois de ter feito aquilo, falei, pô, mas como é que eu fui inventar de fazer aquilo, né? E é muito divertido. Mas assim, não tenho mais carinho por um do que por outro. Cada Você, um é numa época diferente da sua vida. você costuma ou costumava trazer algum tipo de souvenir, alguma coisa dos personagens? Trazer o quê? Souvenir, alguma coisinha? Um souvenirzinho dos personagens? Né? Ah, tá, souvenir não. A não ser óculos, É? porque como eu uso óculos, né? Então, às vezes, tem um personagem que tem um óculos lá que eu me adapto bem, aí eu falo, pô, se puder, esse aqui eu quero, tal. Mas geralmente é o contrário também. Muitas vezes eu que ofereço meus óculos para o personagem. Mas Daqui a só pouco, isso. daqui a pouco a gente vai Mas falar desse teu lado de filosofia, mas eu tenho algumas perguntas para te fazer. Por exemplo, José Dionísio Marcelo Salles Pique. isso, Aí você começou a usar Marcelo Pique. Você que isso. escolheu, como é que foi isso? E eu vi recentemente que você estava querendo mudar o nome, ser chamado por José. Aconteceu Não, isso? Como é que me explica isso? eu tenho vários nomes, eu posso escolher qualquer um, né? Eu posso até mudar e resolver ser chamado de Dionísio Dionísio Pique Salles. Salles, que é meu nome também, né? Ah, Mas Marcelo veio do Teatro Amador ainda, porque eu contei que teve uma briga entre meu pai e minha mãe logo que eu nasci. Quer dizer, briga não, divergência de opiniões. Ela queria que eu me chamasse Marcelo, não, ela queria que eu me chamasse o nome dele, que era José Dionísio. E ah, ele, que não gostava, queria que eu me chamasse Marcelo. ah. Mas ela era, né, ela sobrinha do dono do cartório, foi lá e me registrou com esses três nomes. Olha que louco. José Dionísio Marcelo Pique. Salles Aí, Pique. quando eu fui ser ator, né, as pessoas lá, eu me lembro numa rodinha lá de teatro, falaram, põe o nome Marcelo Pique, comunica mais, é mais fácil das pessoas guardarem e tal. Aí eu aceitei. Muito bem, aí passaram os anos e tal. Quando chegou nos anos 2000, por aí, que foi quando eu comecei a fazer filosofia, e 2010, por aí, eu falei, acho que agora eu vou ser filósofo, eu não vou ser mais ator, né? Eu posso me chamar José de novo. Aí eu espalhei essa onda que eu queria me chamar José. E comecei a corrigir todo mundo. Não sou Marcelo, sou José. Aí é muito louco isso. Aí eu fui fazer Pé na Cova, aí o Miguel Falabella falou assim, mas que história é essa de José? Eu falei, não, é meu nome também, eu sou José. Aí ele me deu um esporro, cara. Ele falou assim, você é louco?
Você passou 40, 50 anos sendo chamado de Marcelo, isso já é uma marca, e você vai mudar nessa altura da vida para José, que é um nome bíblico. Aí, quando ele deu aquele esporro assim, eu acordei, sabe? Eu falei, realmente, é muita loucura da minha parte. Aí eu voltei, mas eu só fiquei um ano chamando José, alguns meses só. A gente vai falar um pouco mais de dramaturgia, mas eu quero que você fale um pouco dessa coisa de filosofia. Primeiro é o seguinte, você foi fazer filme. Vamos lá. Tem algumas coisas que eu quero saber. Muitos trabalhos. Televisão, cinema. De repente, o que aconteceu que passou a rarear? E foi por causa disso que você foi fazer filosofia. Você trabalha como filósofo, você desenvolve algum projeto como filósofo. E para encerrar essa questão toda, a profissão sempre foi muito instável, mesmo no momento de sucesso. Na época do sucesso, você pensava em desistir também, Marcelo? Me faz um apanhado disso tudo, por favor. Sim, eu não pensava em desistir, não, mas depois que eu fiz Engraçado Mico Preto, que foi um grande sucesso, né? Você falou do vazio depois de um trabalho, não aconteceu nada. Eu achei que pô, ali ia rolar uma continuidade melhor de trabalho para mim, não rolou. Aí eu fiquei muito triste e tal, mas ainda assim consegui fazer cinema, teatro, muita coisa e tal. Mas quando eu fiz 63 anos, eu acho, eu fiquei muito entediado, muito puto, muito magoado com essa profissão, com essa coisa de estar sempre tendo que provar que você é bom, e a hora tem, a hora não tem. Mas não foi para ir para uma outra profissão que eu fui fazer filosofia, que eu fui estudar. Foi para preencher um vazio que a mudança da profissão tinha deixado dentro de mim. Porque o teatro, na minha época, nos anos 70, 68, 70, era uma atividade essencialmente intelectual, né? Uhum. Mesmo que eu não tivesse muito estudo, eu estava perto de diretores, eu estava perto de autores que falavam muitas coisas, enchiam, davam chance da gente penetrar naquele universo do intelecto e tal, né? Da ilustração, né? E eu tinha meio que um certo desejo, uma vontade de estudar, de conhecer coisas novas e tal. E resolvi ir falei, por que não, né? Agora que eu não estou trabalhando tanto, porque quando eu comecei, eu fiz tanto sucesso e tão cedo que eu não pude fazer curso nenhum, né? Eu já comecei, nem a escola de teatro, nem a escola de artes dramáticas eu fiz tudo cursos particulares. Sim. Então eu falei, bom, quem sabe não é agora. E fui para uma faculdade de psicologia. Aí fiz 2 períodos na psicologia e me encantei com a filosofia. Aí eu tive que fazer vestibular para entrar numa faculdade federal e fiz vestibular, fiquei um ano só estudando, passei em 6 faculdades e realmente fui para a UFRJ fazer filosofia. E foi maravilhoso, me apaixonei por aquilo. Novamente saí dali, acabou, peguei o diploma, já comecei a trabalhar muito de novo em teatro e cinema e televisão. E aí esse projeto ficou assim, só como uma coisa que me deu muita abertura para o mundo dos livros, né, principalmente dos clássicos da literatura, Eu acho que, porque eu acho a que, orientação filosófica que eu fiz era muito cruzada com literatura. Fala. qualquer coisa que se acrescenta, principalmente estudos sociais, acrescenta sempre ao trabalho do autor, né? Acrescenta mais ao trabalho do autor, né? Lógico. Que aí você está Mas falando. dali eu fui para. Aí depois deu uma outra parada de novo, começou a rarear. Aí eu fui para fazer licenciatura em filosofia e fiz. Mas aí culminou, eu ia realmente trabalhar como filósofo, né? Trabalhar como professor de filosofia. A ideia era essa. Mas aí veio a pandemia, cancelaram-se os concursos
para dar aula. Isso foi em 2018, 2019, 2019. E agora, vamos esperar que o governo Lula traga um novo alento, né, a educação, a essa área tão maldita no governo Bolsonaro, e que possam abrir concursos e oportunidades nas escolas, onde eu certamente me encaixarei, vou me engrenar e vou conseguir dar aula, porque eu quero muito dar, eu quero muito ser professor. Mas Sou sem formado, abandonar a carreira de ator. sem abandonar a carreira de ator. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sou também, eu sou também, como direi, facilitador de axis, que é um terapeuta. Eu faço essa terapia nas pessoas, que é uma terapia onde você toca alguns pontos da cabeça e aquilo tem conexão com várias áreas do comportamento da pessoa. Por exemplo, com a área da saúde, da harmonia, da, do dinheiro, da abundância, da prosperidade, com a área da gratidão, enfim. E você vai tocando aquilo ali e você vai limpando as pessoas, a gente, dos implantes distratores, que são os conceitos que você foi, por força da cultura, por força da mídia, inculcando no teu cérebro e se tornando uma pessoa que tenha uma comunicação mais rápida e mais fácil com a sua própria consciência. Eu sou isso também, entendeu? Entendi, claro. Não. É bem legal. Deixa eu te falar, vou fazer umas perguntas de resposta rápida. Tá? O protagonista, quando eu falo em protagonismo, eu falo também em remuneração. O protagonista num projeto meia-boca ou um bom personagem secundário num projeto muito bom? O que você prefere? Secundário é um projeto muito bom. Tá. No teatro, o que é mais gostoso? A reação esperada, a reação buscada ou a reação surpresa? Surpresa, surpresa. Mas, se bem que a esperada também, eu tinha uma coisa que eu fazia numa peça agora com o Miguel Falabella, tinha várias coisas que eu fazia com ele, era o que o mordomo viu. Passou em São Paulo, foi para o Brasil inteiro, fizemos uma exposição grande no Brasil todo um ano em cartaz. E muitas das coisas eu ficava bolando no meu quarto de hotel e fazia à noite. Quando dava certo, era maravilhoso, cara, era uma realização. E, nesse sentido, Falabella é um grande colega, é uma pessoa generosíssima, que estimula, porque está ali em cena, de uma certa forma, é uma competição, é uma concorrência, porque estão os dois competindo pelo aplauso da plateia, né? Mas ele não tem isso, ele ficava felicíssimo quando eu conseguia alguma coisa, um efeito extraordinário, e eu idem. Agora, Marcelo, a reação surpresa, quando acontece uma vez, ela não passa a ser esperada? Passa a ser esperada. Então, É, é isso que eu acho uma barata. É isso que eu acho uma barata. passa a Outra ser coisa. esperada. Aí entra a técnica, aí você vai adquirir a técnica de fazer aquilo todo dia, como se fosse uma coisa espontânea, como se fosse uma coisa que ninguém espera. Você tem alguma restrição como ator? Algum tipo de cena, algum tipo de papel, algum tipo de trabalho? Claro que eu falo de trabalhos sérios que você não faria. Nenhuma. Eu lembro que você, por exemplo, não tem problema com nudez, que você posou uma época para a G Magazine. Mas eu digo assim, alguma coisa que você não faria, ou nunca fez e nunca fará como ator? Até hoje, até hoje eu nunca tive que enfrentar esse desafio, não. É, Nunca tive. Enfim, eu não posso dizer isso porque eu fui o primeiro nu individual masculino do teatro frontal numa época em 1970 que ninguém ousava fazer isso. Tinha o Hair, né, que era coletivo, mas eu fui lá e fiz, né? Primeiro beijo na boca também de homossexual. Então
na minha vida, eu enfrentei esses desafios e enfrentei muito bem. Para mim, isso daí não é nada. O problema para mim, o maior desafio para mim é a verdade cênica, é atingir e conseguir dominar a técnica de ser verdadeiro cenicamente. Esse é o grande lance. Você gosta de se ver? Você gosta de ver o teu trabalho Não, no audiovisual? não sei por quê, não gosto de mim. Você é muito crítico? Muito mítico, Muito crítico? muito crítico, muito crítico. E depois eu não sei porque eu acho que a minha profissão é fazer e gozar naquela hora que eu estou fazendo. Aí depois assistir, eu não sei o que é assistir. Eu acho que até é uma coisa que eu preciso melhorar em mim. Eu preciso relaxar e assistir, porque você se corrige, né? De uma certa forma. Mas eu sou muito ruim, eu não assisto, não. Mas você Eu fico consegue muito. perceber a evolução como ator. Você evoluiu como ator desde o começo da carreira. Hã? Você consegue perceber em você Hã? evolução no teu trabalho. Consigo. Mesmo assim, não gosta de se ver. Mesmo assim, eu não gosto de me ver. A, 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 a percepção que eu tenho é interior, não é vivendo. Você decora fácil, Eu Marcelo? sei que eu estou melhor, por exemplo, quando eu atinjo uma verdade que eu falei, pô, isso daqui eu falei de verdade. Bom, aí eu sei. Eu decoro fácil, sim, eu decoro fácil. Muitos Mas anos nesse exercício. Eu não tenho uma memória boa para outras coisas, mas para decorar, impressionante. agora Não tem problema. você é ator que improvisa Não, geralmente eu obedeço muito texto. e trabalhar Eu, com e trabalhar com quem improvisa muito é difícil. é, é difícil. Atrapalha os tempos, você fica sem saber. Eu acho difícil. Não, a não ser que se a pessoa improvisar bem, né? Mas tem muita gente que quer improvisar para fingir ser natural, e eu acho isso péssimo, porque fica sempre um gap ali, uma fração de segundo que destrói a magia da cena. E aquela fração de segundo onde você não é nem a cara do personagem, nem a sua cara, nem a cara de nada. Você é a cara de alguém que está pensando o que vai fazer. Tem que ser Com certeza Ontem você. eu vi com a Marília Pêra, uma vez também, olha como ela é grande, né? Grandiosa. Ela levou eu e uns outros atores para a casa dela, ficou lá uma madrugada inteira falando sobre a profissão, falando como era importante decorar. Você tem que decorar, tem que estar com isso na ponta da língua, mesmo que depois você queira fazer uma outra coisa que não é aquilo que o texto está. Mas você tem que estar com ele na ponta da língua para ter liberdade em cena de você ser, não de você representar. Marcelo, já fez algum remake? Algum trabalho que foi remake? Você já fez algum remake na TV? Não, não. Agora, e se fizerem? Você, por exemplo, falou de deveriam fazer de novo Colônia Sicília. Se fizerem Colônia Sicília, alguém vai fazer o teu personagem, o Ah, Reinaldo Parodi. paródia. Você ficaria com ciúmes? Você teria ciúmes dos personagens que você fez? Eu não, Não? não. E se te convidarem para fazer, por exemplo, um remake, você vai buscar referência no ator que fez? Ah, tá. Eu fazer o remake de alguém que já fez, o trabalho que já foi feito, né? É. Eu não gosto muito disso. Eu não gosto muito disso. Eu não acho muito legal. Não acho legal isso. Começou uma onda foi com o Daniel Filho. Embora eu ache ele um ator, um diretor maravilhoso, maravilhoso, mas começou com ele essa onda de ver esse personagem no vídeo, na época era vídeo, que fulano fez, vê esse que fulano fez um vídeo, não sei o quê.
eu já acho péssimo, porque aquele vídeo já é produto da criação daquela pessoa. Você não Uhum. pode, em cima da criação daquela pessoa, criar outra coisa, uma criação em cima da criação. Eu fico muito irritado com isso, eu não gosto disso, não. Se ele já fez um remake, ótimo. Depois que eu fizer, talvez depois de alguns anos, eu vá lá e veja o que o outro fez. Mas eu não gosto disso. Por exemplo, eu fiz uma peça que era a vida do Mozart, né? Um Salieri. Chamava Mozart mesmo a peça. Qual peça? E aí já tinha sido feita a peça aqui no Rio. Foi até acabei de falar o nome dele, eu falei que a gente estreou junto na televisão, Luiz. O Edwin. É, O Edwin já Luiz. tinha, já tinha sido feita com Ed Luiz. Aí, anos depois, uma outra pessoa resolveu fazer a peça. Muito bem. Aí, só que eles começaram a pensar, época, não fazendo uma pesquisa de época, mas a pensar em cima do filme Maria Antonieta da Sofia Coppola. Pô, mas eles já estão pesquisando em cima de alguém que já fez uma pesquisa, quer dizer, é um produto em cima de um produto, e de fato tinha coisas tão equivocadas na peça, porque já é uma interpretação. A Sofia Coppola foi lá e interpretou daquela maneira, aquela época, aquilo tudo. Se você for fazer aquilo de novo, há que você começar do zero, não? Senão, para quê, né? É como, é como aquela que aconteceu muito na Renascença, que as pessoas construíam seus prados, suas casas em cima das ruínas históricas. Olha a confusão, né? Viajei muito. Não, não, tá certo. Você fez muita comédia, Marcelo? É bom de comédia? Vi muita comédia, eu sou bom de comédia. Comédia é mais difícil Bom de comédia. realmente mais difícil que drama? Muito, muito Então, mais eu difícil. vou te pedir para filosofar agora. Por que que a crítica especializada trata a comédia e também o teatro infantil, mas vamos falar de comédia. Trata a comédia como gênero menor. Por quê você acha isso? A crítica que faz isso é uma crítica ignara, porque a comédia sempre foi um gênero consagrado, nossa, não só por Molière, como por vários autores ao longo dos tempos, desde a Grécia Antiga. Bom, enfim, por que se trata como gênero menor? Eu não sei, eu acho que a partir de um certo tempo para cá, começou um tipo de comédia que é muito bagaceira, que é muito assim, sem arte, como, aliás, uma música também, né? Você vê coisas sem querer ser preconceituoso contra no tocante ao gênero, mas, por exemplo, o rap. O rap, não estou falando do gênero, estou falando de alguns raps que tem uma rima completamente pobre, completamente até, até politicamente incorreta, né, com relação a vários valores civilizatórios, né? Eu Então, concordo. aí acaba falando, o rap é uma coisa de segunda. Não é o rap que é de segunda. São algumas, como não é a comédia que é uma coisa de segunda, que é uma coisa inferior. São algumas comédias muito rasas, muito sem inspiração, muito que não trazem uma reflexão. Porque se você for ver, desde a Grécia Antiga, Aristófanes, por exemplo, as nuvens, nossa, são peças que trazem, que está tudo ali, sabe? Está tudo ali, tudo que se quer refletir está ali naquela comédia. É, E, o drama também. Se for um bom drama, ótimo. Se for um péssimo drama, meu Deus. exatamente. Eu acho que hoje se faz comédia rasa, mas também se faz drama raso, né?
Mas a própria música dessa música de sofrência, né, que se diz hoje, né, É. é um drama raso, né? É um drama calhorda, né? Ô, Marcelo, Enfim, qual é o o teu que grande... importa é a qualidade, não é o gênero, sabe? O que Exatamente, importa é a concordo com você. qualidade, É. sabe? Mas é que a Você, crítica ela tem um certo ranço com a comédia. Ô, Marcelo, é, qual é o teu grande vilão da TV? o meu que eu fiz foi o Eduardo Sebonetti. Eduardo Simonetti. Vamos ver se eu vejo a novela aqui. Peraí, vou achar aqui já. Eu nem sei se é Eduardo, como é que é o nome dele? Simonetti. Não, eu vi aqui, peraí. Eu vou te falar Era já. Sebonetti, era um político. Arlindo Simonetti. Arlindo Sebonetti. É do Pé na Cova. É. Não era exatamente um mau caráter, era um corrupto, né? Roubava merenda escolar, né? Ah, teve um outro também, pior que ele. Era deputado também, ó. Você vê como é que os deputados Então, qual estão, que é? estão em questão aí. Era na TV Record, na TV Record, eu fiz com a Vanessa Gerbelli, a gente fazia um casal. Eu era um cara, um deputado que estava envolvido com a máfia das ambulâncias, com a máfia dos sanguessugas e com a máfia do roubo de crianças para vender órgãos. Qual que é? O Vampirão? O Vampirão, é. A novela Stanislau é Cleonte Carvalho. Da novela Prova de Amor. Prova de Amor. Noite, pestinhos. Chegou a hora do vampiro. Vampirão horrorosão. Aí, vampirão, eu só vou te dizer uma coisa, viu? Tu é feio pra caramba. Mas as mulheres gostam de mim. Gostam nada, vampiro horrorosão. Roubou muito? Vampirão horrorosão. Roubei. Roubei muito, menino bobo. Mas ninguém pode provar nada. Ladrão, corrupto. Ô, menininha boca suja. Minha boca é limpa. Você que é vampirão imundo. Vai lavar essa boquinha, vai. Nojento! Olha que eu jogo vocês na lata do lixo, hein? Que nem a sua mãe fez com você. Deixa a Tita em paz, tá, seu vampirão horrorosão? Minha mãe não me jogou no lixo. Foi essa que me pegou. Cadê a Elsa? Ela tá em casa? Ela tá trancada no quarto. Ela tá muito louca hoje. Teve um surto muito brabo. E toma cuidado, viu? Porque vai sobrar pra você. Vampirão! Eu vou mostrar pra vocês o vampirão. Vocês vão ver. O sorriso do vampirão querido. A gente sabe que a edição é uma coisa importante no audiovisual. Mas já aconteceu com você, por exemplo, de fazer uma cena maravilhosa e na hora que for para o ar, ela foi retalhada ou excluída? Pois já aconteceu, sim. Qual que é a sensação? Horrorosa. Eu ia fazer o casarão do Dias Gomes, né? E meu personagem, quando entrou, a censura cancelou. A censura cortou. A novela? Cortou o personagem. Não, mas a novela O Catarão? Ah, a novela O Casarão, é. Não é Lauro César? Era Lauro César, exatamente. Perdão, desculpa. Mas, Marcelo, então assim, agora nós estamos acabando, mas eu gostaria de saber de você projetos, se você quer voltar para a TV, o que você está fazendo, além, claro, daquela coisa de trabalhar como professor de filosofia que você quer. Quando é que a gente volta a ver o Marcelo nos palcos, no telão, na telinha? Olha, voltar para a TV, é claro que eu quero, porque a TV é uma grande empregadora e é uma companhia estável, enfim. Na TV, você só tem que se preocupar com o seu personagem, que, aliás, é o que deveria ser o trabalho do ator mesmo. Agora, não tendo esse convite, não estando
não estando disposto a ele, não estando ele disponível a mim, né? É claro que eu vou criando os meus projetos, porque eu não quero ficar parado também. Então, eu tenho os contos do Tiago Pique, que é meu filho, que ele é um grande contista, um excelente escritor, e ele me deu um livro dele chamado O Papagaio, para eu ir pegando os contos e dramatizando e botando no YouTube. Então, eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco, assim, tipo, uma vez por mês, um conto dramatizado, e as pessoas gostam muito. E tem um projeto também, porque, como te disse, eu comecei a investir muito na área do canto, né, que é uma coisa que eu sempre fiz ao longo da minha carreira, cursos de canto, trabalhei a voz, mas muito assim baseado em canto lírico, porque era para voz falada. Então, eu sempre trabalhei mais o canto lírico, que é o que se costuma trabalhar para voz falada, né? E agora, de um ano para cá, eu conheci o Léo Tomazini, que é meu vizinho, inclusive, que ele é um grande compositor da música popular brasileira e professor de canto e tal, e comecei a fazer um curso com ele, de canto mesmo, de canto, mas canto popular, música popular brasileira, bossa nova, São Gilberto, Caetano, nessa linha, sabe? E fui me despojando daquele formalismo clássico, com a voz, né? Despojando da necessidade da potência vocal e caminhando mais para o lado interpretativo. E estou gostando muito, e acho que o ano que vem a gente tem um projeto do ano que vem gravar um repertório aí que já está sendo preparado, e oportunamente eu vou divulgar. Ai, que barato, que barato. Boa sorte, boa sorte. Acabei de lembrar uma pergunta para eu te fazer. Você começou no teatro, e você é de uma época, Marcelo, em que se fazia 4, 5, 6 espetáculos por semana, casas sempre lotadas, os espetáculos ficavam bastante tempo em cartaz, não 2 meses, 3 meses, como hoje. Uhum. Você acha que precisa, para a gente voltar a levar público para o teatro? Porque o teatro não morre. Eu não sei se você concorda comigo que o teatro é uma arte que não morre nunca. Mas ele tem agonizado por falta de público. O que você acredita que é preciso para voltar a formar público de teatro? Eu acho, já há muito que se fala isso, fundamental levar o teatro como disciplina na escola, né? Que no exterior tem, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né? Você não tem espectador ingênuo, o espectador já conhece, já é iniciado, né? Desde o ginásio, desde o colégio que ele frequenta, né? É uma disciplina, né? Interpretação, já se montam peças, já se monta os clássicos, porque, inclusive, ele é um grande aliado, o teatro, para outras matérias, como redação, como português, como interpretação de texto, que é o que se critica muito, né, no estudante brasileiro, que é o leitor funcional, né, ele sabe ler, mas ele não sabe interpretar aquilo. Né? E o teatro ajudaria muito, seria um grande aliado disso. Isso daí forma a plateia, porque o cara já sabe o que é teatro, já sabe o que esperar, já sabe o que escolher, já sabe se comportar, ou, enfim, prestigiar, né, o teatro. Antigamente, a gente fazia de terça a domingo, 2 na quinta, 2 no sábado e 2 no domingo. 9 espetáculos por semana. 9 espetáculos por semana. Há que ter muita voz, muito preparo físico, principalmente para mim, que fazia todos os espetáculos que eu fazia eram papéis principais. Então, eu tinha ali, fora as tragédias, os épicos, né, que é tudo com a voz lá em cima e tal. Então, eu tinha que ter muito treino de voz, muito treino de vocal mesmo, para aguentar isso tudo, e estrutura física boa. Bom, eu era muito jovem, enfim. Mas tinha público para isso, principalmente tinha muito público para isso. Hoje em dia, poxa vida, a gente vai
faz um espetáculo, fica pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas irem assistir, ainda faz ingresso amigo. Tá uma coisa meio pobre, viu? Meio esquisita, muito pobre no sentido de escasso, né? De tal nível assim da mendicância. Você pedir, ligar para os amigos, bolar lá um tipo de ingresso mais barato para oferecer. Aí tem os espetáculos mais os teatros que são gratuitos, mas exigem um número mínimo de espectadores, né? Então você, além de representar, você tem que produzir, você tem que divulgar, você tem que batalhar e chega à noite você faz a sua performance. Você entende? É tanta coisa que não é só trabalho de ator, é quase como se você mesmo tivesse que ser uma equipe para dar conta, que realmente desanima as pessoas também a produzirem, né? E ter equipe é caro, ter uma equipe custa caro, e sem vender ingressos você não consegue bancar a equipe, tá meio complicado, né? Você falou tudo, ficou faltando eu falar isso, porque a falta de patrocínio faz você fazer tudo e não criar uma equipe, né? Porque se você não pode, por exemplo, não tem um cara para chegar e pedir para um cenógrafo, um diretor, para dirigir de graça ou fazer um cenário de graça. É o trabalho dele, né? Claro, se você não tem patrocínio, você tem que fazer tudo. Pô, aí é difícil, é complicado. Agora, por que o público também se afastou do teatro? É um tema que existe uma série de disciplinas aí para se analisar direito, porque não é só dizer, televisão roubou o público do teatro. É uma série de fatores. Isso seria não é tema para uma entrevista assim, para eu dar uma única resposta, chegar a uma única conclusão. É multifatorial. Vai desde desde o preço do ingresso, até o assunto, enfim, muita coisa envolvida. Mas o caminho, acho que o caminho você deu no começo dessa resposta, pelo menos para pensar no futuro, fazer a criança de hoje gostar de teatro, né? Para ter público no futuro. Pois é, porque a criança gostando de teatro, ela não vai descobrir que ela quer fazer teatro só lá com 20 anos, ou então ela não vai achar que teatro, que interpretar, que encenar é só programa de televisão. A referência dela não vai ser a televisão, não vai ser o ídolo da televisão, vai ser o autor, né? É muito mais inteligente, não é isso? Eu também acho. Bom, Marcelo, a gente está encerrando e eu queria te perguntar o seguinte, a gente falou que são mais de 50 anos de carreira, vários personagens, mais de uma centena, certamente, cinema, teatro, televisão. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, o que essas 100 vidas somadas acrescentaram na sua vida pessoal? Você seria uma pessoa diferente, tivesse tido uma outra trajetória, não a de ator, não a de artista? Então, cara, eu não saberia como seria isso, porque a minha vida, desde os 18 anos até agora, foi só a única profissão mesmo que eu abracei foi a de ator. Então, eu não sei como seria não ser, se eu fosse diferente, se eu fosse um médico, um engenheiro ou advogado. Não faço ideia. Eu sempre fui ator, desde sempre, né? Colégio, primeiro trabalhei na fazenda do meu pai, porque o meu pai tinha uma ideia... Eles eram comunistas na época, né? Meu pai e minha mãe. Era muito chique ser comunista. Então, eles tinham uma ideia de que o filho tinha que trabalhar igual ao empregado. Comer na mesma mesa, fazer as mesmas refeições e usar o mesmo tipo de roupa. Então, a gente trabalhava para caralho, assim, tipo, eu me lembro de uma época que eu tinha que levantar às 4 da manhã, pegar o gado no pasto, voltava todo molhado, porque o capim estava com geada, né? Lá em São Paulo, muito frio, né? Levava o gado para o curral, tirava leite das vacas todas
botava o leite nos latões, despachava para a cooperativa de laticínios, pegava um guarda-pó, né, que é um roupão branco, e botava em cima da roupa, pegava um cavalo e ia para a cidade fazer aula, para a escola, entendeu? E de tarde tudo isso de volta de novo para casa. Para você ver que era uma vida puxada. Então, essa foi minha outra experiência de profissão que eu tive. Depois daí, só fui estudante e fui ator até hoje. Se eu vier a dar aula de filosofia, agora, né, que vão abrir os concursos públicos e tal, vai ser uma experiência nova, para a qual eu estou aberto. E eu também faço como é que é? Eu faço terapia, né? Eu sou facilitador de Access Consciousness. É uma terapia que a gente faz com os dedos na cabeça e tal, mexe nos pontos lá e melhora muito a vida da pessoa. Mas veja bem, eu continuo fazendo tudo isso como se fosse um personagem. Eu não mudo, eu sou ator, entendeu? A minha abordagem de terapeuta é como se eu fosse um personagem. Eu pego aquela maca e aquela cadeira, né, que é de terapeuta, né, levo para a casa da pessoa, mas por dentro eu estou assim, né? Mas que personagem você está inventando agora? Agora, antes da pergunta final, esse teu relato me obriga a te fazer uma outra pergunta. Marcelo Pique, é um homem urbano ou é um homem rural? É um amigo o quê? Urbano ou rural? Essencialmente urbano. Você acredita? Eu tenho horror à fazenda. Inclusive, eu tenho aqui na minha casa um pequeno quintal, né? Apesar de ser apartamento não da terra. Você está vendo umas plantas aí? Estou vendo. Fundo, né? Eu vou lá mostrar. E aí queriam... eu era da igreja messiânica, né? E eles queriam muito que eu fizesse aqui uma horta caseira, aqui, tá vendo? Plantasse tomate, plantasse couve, plantasse repolho. Eu vou te falar, eu tenho horror a isso tudo, horror, eu acho muito. Eu gosto de comer já limpinho, mas o meu negócio é a beleza. As plantas, para mim, são as plantas ornamentais. Tá certo. Embora eu tenha fazenda, né? Eu sou herdeiro de uma fazenda lá, e tal, mas ela fica aos cuidados dos meus irmãos e eu não lido com aquilo. Não mas é de natureza mesmo, acho que cada um tem a sua natureza. Eu me esforcei muito para agradar meu pai, assim, para ser aquilo que ele queria que eu fosse, né? Ou seja, a continuidade dele, né? Um empresário do agronegócio. Mas, enfim, eu não fui. Natureza. Acho que é natureza. Agora, Marcelo, com a generosidade que você disse que tem se visto, eu quero que você me responda essa última pergunta. Aliás, a gente tinha combinado que você encerraria cantando. Você topa fazer isso? Eu não me preparei, né? Tudo bem, não vou te pedir isso, não. Eu só quero que você me responda com o olhar da generosidade. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Com quem você estiver, não se esqueça de mim. Eu quero apenas estar no seu pensamento. Por um momento pensar que você pensa em mim. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Mesmo que exista outro amor que te faça feliz, se resta em sua lembrança um pouco do mundo que te quis. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. Aí, Roberto Carlos, isso, né? É Roberto Carlos, né? É Roberto Carlos, né? Ô Marcelo, com os olhos da generosidade, quem é Marcelo Pique?
Marcelo Pique é um cara buscador, cara. Eu busco, eu procuro, eu vou à luta, eu vou em frente, eu não sou conformado, eu, eu não penduro as chuteiras, eu estou com 74 anos e continuo fazendo coisa de jovem, não porque eu acho que ser jovem é, que a pessoa, como é que se pensa hoje em dia, né, que a juventude é um grande valor, né, é o valor máximo. Não, é natural mesmo, eu tenho essa vontade, é uma vontade que é inerente ao jovem também, de buscar, de procurar o melhor, de procurar melhorar, de ser curioso, né, de buscar a fonte de conhecimento. E é por isso que eu acho que é por isso que eu fiz tanta coisa, né? Psicologia, filosofia. Ser ator já é um grande manancial também de conhecimento e de informação, porque cada peça você mexe com um universo completamente diferente, né? De assuntos e tal. E agora, estou como terapeuta também, que é do Access Consciousness, que também um universo grandioso de estudo do comportamento humano, e do existir, né? Enfim, é muito interessante. E eu estou sempre nessa, sempre buscando, sempre aprendendo, sempre. Já estou quase me decidindo a fazer outra faculdade ainda. Opa! Me segura, porque eu já estou quase fazendo outra graduação. Dessa vez seria em Belas Artes. Opa, que maravilha. Olha, o que eu posso dizer é que comigo, desde o princípio, desde o primeiro contato, você foi muito correto, muito simpático, muito solícito. Eu sempre digo que eu aprendo sempre, em cada entrevista que eu faço, você me ensinou bastante. Acho que a Lisa Vieira não vai brigar comigo, porque acho que eu te tratei bem. Né? Espero não brigar com a Lisa, que a Lisa Vieira não brigue comigo. Espero que você tenha gostado da entrevista, te agradeço muito a disponibilidade, a boa vontade, o carinho. Muito obrigado, viu, Marcelo, de verdade. Tenha em mim um amigo. Muito obrigado, viu, Américo? Muito obrigado. Eu gostei de você e gosto muito do seu nome, Américo. Acho um nome lindo. Conheci um Américo lá tempos atrás, quando eu era criança, na fazenda, tinha o seu Américo, que era um homem super generoso. Então, esse nome me traz grandes lembranças. O Américo, tem mais uma coisa, eu não sei se ficou claro quando você perguntou o negócio de método e tal, né, que eu falei que meu método era caótico. É assim, eu mergulho no caos, né, da inspiração, né, e deixo e não evito isso, né, aquele monte de perguntas, mas como que é esse personagem, como que é essa vida, o que dele tem de mim, o que tem de mim nele. Agora, isso não quer dizer que eu seja contrário ao método, não, hein? Não, mas ficou claro. Eu acho que o método é uma grande contribuição, mas ele não é tudo. Ele não é... Em arte, você não tem como, assim, ser muito receita de bolo, não. Faz assim que vai dar assado. Não, é tudo junto e misturado. É isso. Foi bom você dizer isso, para mim ficou claro, mas de repente o público que vai ver a entrevista talvez confunda. Foi interessante você dizer. Muito obrigado, Marcelo. Tem em mim um amigo. Um beijo para você. Obrigado, querido. E você também, a hora que quiser, estamos aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado. Forte abraço. Carlos. Eu sou mais forte. Você não vai me impedir de ter o que eu quero. Umas 30 pessoas tiveram muito prazer em cumprimentá-lo. Agora, umas 10 cumprimentaram por educação apenas.
Perfeitamente explicado, meu filho. São os indecisos. E umas 30 pessoas não falaram com o senhor, papai? Está certo. É mais ou menos o cálculo que eu fiz. Há uma igualdade, um equilíbrio de forças. Marta é mesmo um problema. Mas os Lemos não podem perder para os Caldas. Júnior, e os pobres ficaram felizes com a distribuição de comida? Comer. Resumindo, se as eleições municipais fossem hoje... Não se poderia dizer quem venceria. Infelizmente, preciso começar a agir. Agir como? Não. Meio pula-pula, meio rebeleço, meio bate-coxolele. Eu já andava por aqui de ouvir rock e decidi dar um toque pra resolver a questão. Porque o rock não tem aquela cadência, aquela malemolência que mexe no coração. Ai, chula, rebeleza, gatinha. Bate coxa. Oh, que legal ver você aqui pra prestigiar, dar uma força aí pra esse cara. Tá precisando. Que sensacional, tá ótimo. 6-4. Como nunca estive. Também construtor como eu, o que é que há? Só podia ser campeão. Convencido? Claro, tenho motivo, tenho razão. Só é convencido. Claro, Vamos andando, vamos. Vamos, deixa eu trocar de roupa. Família mais inculcada, como curte, fossa. Parece que gosta. Vamos sair hoje de noite? Jantar e depois uma esticada. Eu acho ótimo, acho bom. E a Roberta? Sei lá, tá dando uma festa em casa para aquelas duas irmãs Ribas. É de chinelo. Suporta essa gente, eu não sei o que é. A Roberta se mistura demais. Eu sei quem são. Uma delas é linda. Eu até já tentei uma paquera com aquela... A mais velha. Ai! Ô! Chocou, viu? Boa tarde, Virgínia. Olá, Eduardo. Como vai? Olha, o livro de filosofia que você estava querendo. Pra você. O que você tá fazendo aqui? Hein? Eu vi uma coisa estranha. O que foi? Você tá assustada, meu amor? Não tem nada aqui, não. O que foi? Foi sonho, né? Foi? Não fica com medo, não, viu? O pai e a mãe saíram, mas eles já vão voltar. Vai lá dormir no seu quarto, vai. Não fica com medo, não. À mesma hora, para poder receber energia e instruções, e enviar informações. Mas eles vivem há milênios, em angústia e desespero. Ele fala muito nisso. Não conseguem suportar mais o peso de viver, essa angústia permanente. Mas mesmo assim, eles não querem acabar. Querem continuar em algum outro lugar. Olá, vó. Seu pai já fez testamento? Não, porque se ele não fez,
Daí a herança vai ter que ser dividida entre os 3. E não é justo, né? Porque é só você que trabalha. Que horror, Meg. Falar de divórcio numa hora dessa. Mais um dia de trabalho. Mais um dia pra você. Pra nós. Não. Pra você. Eu vou me demitir mesmo. Ai, Ivan, pelo amor de Deus, para com isso. Se demitir, largar um emprego desse sem ter pra onde ir. Ainda mais agora que eu tô grávida. Sandra, vou te explicar pela última vez. Eu tô me sentindo sufocado aqui dentro. Dá pra entender? Sufocado. Esse lugar aqui é pequeno demais pra mim, é vulgar. O que você quer, Ivan? Você quer ser o dono da financeira agora? Não é isso. É que eu tô noutra agora. Não tô mais apegado a esses valores materiais aí, não, sabe? Olha, fala aí pro patrão que eu não volto mais, tá? Peraí, Ivan. Calma, vamos conversar. Não, fala aí que eu não volto mais, depois a gente conversa. Eu não vou falar nada, viu? Vem cá, Ivan, peraí, onde é que você vai? Bom dia, Cris. Veio a jato, chegou antes de mim? Você viu isso? Você viu isso? Eu vi. Acho que Laio caiu numa armadilha. Por sua culpa! Ei, calma, rapaz. Eu apenas acertei o encontro a pedido do próprio Laio. Foi você que deixou ele sozinho. Eu falei que era loucura e você nem ligou. Você, cara, você mandou ele pra morte. Vamos com calma, rapaz, com calma. Você não sabe o que está dizendo. Ninguém sabe nem se Laio está morto. Se não morreu, tá ferido. Ou então foi sequestrado. Ou conseguiu escapar. Vamos com calma, nada de ataques histéricos. Fale. Vai que o delegado era Delegado? Mande o delegado entrar. Eu falo. Você bico calado. Posso saber o que vocês dois estão falando? Negócio. Olha, se der tudo certo, você vai passar o próximo verão em Courchevel. Que bonito, hein? Fernando, eu, se fosse você, não falava muito sobre nossos planos para nossa mulher. Você sabe como ela é linguaruda, né? Eu sou linguaruda. Linguaruda, você disse. Se eu fosse linguaruda e contasse a metade dos seus podres, meu amor, eu já teria terminado com o seu já escasso prestígio na praça. É ou não é? Você tem razão. Linguaruda sou eu. Grande garoto. Cadê você? Tenho a impressão de que esses caras resolveram pegar o nosso pé. É mesmo, que grude, hein? Os três parecem escola tudo. Tive uma ideia, Cornélio, vem comigo. Você não quer ir embora? Não quero mais. Vamos despistar esses caras, vem. Cadê a Alicia e o Cornélio, hein? Cornélio é o nome do... Esquisitíssimo mesmo. Agora é impressionante. Estavam as duas agora mesmo na nossa frente e sumiram de repente. Eu ainda. Onde é que foram parar? Ah, meus filhos. A Cinderela de vocês virou a bola. Bebel, que papo é esse, hein? Papo o quê, menino? Deixa de ser idiota. Otavinho, você acha que eu não percebi que vocês dois estão bradando pela Falícia? Eu? Tá babando pra mim? Não, imagina. É impressionante, viu? Essa sua mulher só pensa em sacanagem. Mas não era nossa mulher? Você, hein? Mal chegou e já fez amizade em todas as camadas sociais. Essa menina é irresistível, Geraldo. Inteligentíssima. Despertou de cara o meu instinto maternal. O que eu posso fazer? Você tem filhos, Flávia? Infelizmente, não. Não. São essas suas cartas? São essas mesmo. Eu acho engraçado, estão fechadas. Ela não leu. Ela está viajando também? Mais ou menos. Eu não sabia o que fazer com elas. Se ela está viajando, se ela me diz para onde ela foi, que eu vou atrás agora mesmo. Minha filha. O senhor disse que esteve com ela em um baile há 3 meses? Exatamente. Era essa moça? É essa mesmo.
totalmente impossível, senhor. Minha filha, a moça desse retrato, morreu há 5 anos.